Olá pessoal, tudo bem? Eu estou interrompendo um pouquinho aqui as minhas férias, porque ainda agora eu recebi algo muito precioso da parte de Deus que eu preciso compartilhar com os irmãos. Como os irmãos sabem, não tem sido muito fácil para mim, principalmente por causa do último ano, né? Eu perdi minha mãe, perdi minha avó, minha tia-avó, pessoas que eram fundamentais na minha vida, pessoas que eram meus alicerces, pessoas que estavam sempre do meu lado, que me apoiavam, a mim e minha família. E não foi fácil, realmente não foi fácil. E não tem sido fácil, porque na verdade a gente nunca aprende a lidar com isso, né? A gente vai aprendendo a viver sem a pessoa, enfim. Mas não é por isso que eu quero falar com vocês, é porque eu tô, como eu disse no sermão, no último sermão que eu preguei no ano, eu tenho pensado muito, lido Jó, aí eu voltei a reler Jó de novo. E o Senhor falou muito ao meu coração agora. Eu estava vendo um podcast que a Vivi me mandou, que o pastor o Pascoal Piragibe, né, que foi pastor da primeira de Curitiba, hoje é o filho dele, o pastor da igreja. Ele está fazendo um podcast e dentro disso ele fala sobre como Deus vai, de alguma forma, desconstruindo aquilo que de alguma forma pra gente é um alicerce, é um lugar onde a gente está confortável, é um lugar onde a gente se sente bem, para ele poder nos levar a algo novo, para ele construir algo novo, para ele fazer algo da vontade dele, né? E às vezes algumas coisas a gente não entende, né? O que Deus está fazendo. E ano passado foi um ano em que Deus mexeu muito, não só com a minha vida, mas também com a vida da igreja, né? E o Senhor, enquanto Ele estava falando, ministrando ao meu coração, eu comecei a orar. Quando o pastor Pascoal falou isso, eu comecei a orar e a falar com o Senhor. E vocês sabem que eu não sou disso, eu tenho dificuldade com isso, dificilmente eu falo isso, mas o Senhor falou no meu coração que alguns processos dentro da minha vida e da vida da nossa igreja foram desconstruídos por Ele, porque a gente vai entrar numa nova fase, tanto eu quanto a igreja. Obviamente a igreja também por extensão do meu ministério, né? Mas que vai acontecer isso porque a gente vai entrar num novo tempo, num novo momento, num tempo de renovo, num tempo de restauração, num tempo de reconstrução, do tempo em que o Senhor estará fazendo algo novo nas nossas vidas. E Deus me trouxe à memória o sermão que eu preguei no final do ano. Eu falei sobre Salomão, sobre as etapas da vida de Salomão, né? Falei em Eclesiastes 5, alguns conselhos para a vida. E Deus me lembrou da vida de Salomão. Ele falou: meu filho, no meu coração, eu escutei uma voz dizendo: lembra que você falou do processo de maturidade do Salomão? Você está passando por esse processo. Você está entrando agora num processo de maturidade na tua vida, na tua família e também no teu ministério. E isso obviamente vai se estender para a igreja. Então eu acredito que os processos que a gente vai ter, não só eu falando da minha vida pessoal, mas os processos que a gente vai ter na vida da igreja, serão processos mais maduros, serão processos mais robustos, serão coisas que Deus vai fazer de uma forma diferente. E eu queria que você estivesse orando por isso. Eu, diferentemente de outros anos, a convenção já é um processo antigo que sempre fala algum tema anual. E eu acredito que sempre falando sobre alguma coisa que a gente vai trabalhar de uma forma mais generalizada na igreja, né?
Eu acredito que esse ano seja o ano da reconstrução, o ano que a gente vai... E o texto que Deus trouxe ao meu coração, além do texto de Jó, foi quando Elias estava reconstruindo o altar de Israel. O altar estava quebrado, o altar estava desfeito, e Elias, antes de oferecer o sacrifício, ele teve que reconstruir o altar. E eu acredito que seja um ano de reconstrução, não só na minha vida, mas eu acredito que na vida da nossa igreja e, obviamente, na vida dos irmãos. Peço que os irmãos estejam orando por isso. Eu estou de férias ainda, só vou voltar dia 21, mas eu peço que você esteja orando desde já por isso, para que o Senhor nos dirija, que o Senhor continue nos falando. E eu estou emocionado porque eu ainda continuo sentindo a presença de Deus. Eu acabei de sair de um tempo de oração, de um tempo onde eu estava com o pensamento voltado ao Senhor, e eu ainda estou sentindo a presença do Senhor. E vocês sabem que eu não sou disso, não sou de ser levado por essas questões, mas Deus está fazendo algo novo, e Ele falou isso comigo. E eu quero que você se junte a mim, ore por isso, e eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas no nosso meio, mas grandes coisas num processo de maturação para a glória dele. Conto com cada um dos irmãos. Bom, será um ano de reconstrução, de renovo da parte do Senhor para todos nós. Deus abençoe vocês, meus irmãos, e eu espero em breve poder estar junto de vocês de novo. Um abraço forte.